Quero lembrar que o senador Roberto Pacheco, que é do DEM, lá de Minas, ele que nasceu em Rondônia ou Roraima, eu o conheci outro dia em Juruáia, ele mora em Passos, criado em Passos, lá no meu pedaço, lá na região de Muzambim. Ele protocolou na sexta-feira agora no Senado o projeto de lei que versa sobre a adoção do clube empresa no futebol brasileiro. O parlamentar mineiro propõe a criação de uma nova estrutura societária para o futebol, a Sociedade Anônima do Futebol. Doutor Rodrigo Monteiro de Castro, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. Traduza para nós aqui, leigos, o que vem a ser uma Sociedade Anônima de Futebol, SAF. Bom dia, doutor. Bom dia, Milton. É um prazer falar com você novamente. Pois é, o senador Rodrigo Pacheco, ele apresentou esse projeto, e é um projeto que tem como propósito criar um novo ambiente para o futebol. Um ambiente no qual se poderá, enfim, encontrar caminhos para financiar a atividade do futebol, ou seja, desenvolver, formar jogadores, trazer recursos para que os times de futebol deixem de viver essa penúria que vivem, a partir de instrumentos de financiamento, e tudo isso montado ao redor de um tipo de empresa, um tipo de sociedade, a Sociedade Anônima do Futebol, que estabelece, Milton, regras de governança, regras mais evoluídas, de transparência, controle, algo que falta ao nosso sistema histórico do futebol, não é? Dessa forma, torcedores, jogadores, imprensa e investidores vão poder saber o que acontece lá dentro, como é organizado, e deverão ter administradores responsáveis pelos seus atos. Esse projeto, então, do senador Rodrigo Pacheco, ele, depois de olhar o que acontece no mundo inteiro, nos principais centros de prática do futebol, e também os equívocos que foram cometidos aqui nas nossas tentativas de reformas legislativas desde a Constituição de 88, ele traduz, então, em um projeto de lei, aquilo que se acredita vai poder ajudar e ajudará a colocar o futebol brasileiro de novo num patamar de protagonismo, coisa que perdemos, não é? O doutor Rodrigo Monteiro de Castro, considerando o que acontece lá fora, na Inglaterra, em que o dinheiro árabe compra um time, tem ex-jogador milionário que compra um time também onde ele jogou, o Ronaldo Fenômeno comprou um time lá na Espanha. Na Espanha. Emplacando isso aqui, Sociedade Anônima do Futebol no futebol brasileiro, por exemplo, um Corinthians, um Flamengo, um Santos, uma Portuguesa Santista, um Náutico, um Grêmio, esses times poderão ser vendidos como na Bolsa de Valores e tal, como se fosse um produto aí que temos nas gôndolas dos supermercados? Não, vamos lá. Primeiro, nada pode ser feito sem uma decisão interna do próprio clube, tá? É o clube que vai decidir se quer ou não quer. No caso do São Paulo Futebol Clube, por exemplo, tem uma regra no estatuto que diz o seguinte: se o São Paulo criar a Sociedade Anônima do Futebol, ele deverá ter, em qualquer hipótese, 51%. Será o controlador. O investidor será minoritário. Não é? Cada um definirá o seu modelo. Mas é possível que a utilização da Sociedade Anônima do Futebol seja só para organizar a atividade, mantendo-se o clube como único dono. Então o clube pode, eventualmente, criar a SAF, ser o dono com 100%, mas a partir da estruturação de uma empresa que vai ter regras próprias, transparência, controle, essa empresa, que é controlada pelo clube, pode ir a banco, negociar, financiar, obter investimento e coisas desse tipo, ou mesmo ir a mercado, sem que vá para a bolsa. Mas pode sim, eventualmente, um clube achar que o melhor caminho é abrir capital. Agora, mas isso não quer dizer que, só para completar, que o torcedor ficará abandonado. Por exemplo, o Bayern de Munique, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu trazer 3 investidores, Adidas, Audi e Allianz, que juntos têm apenas 25%. E o Bayern Clube tem 75%. Já, por exemplo, o Borussia Dortmund resolveu abrir capital em bolsa, só que o clube ainda mantém o controle. Então, há vários modelos distintos e modelos que vão ser implementados de acordo com a peculiaridade de cada clube e de cada time. Quer dizer que, sim, mas para emplacar isso aí lá em Brasília, demora para burro e tal, mas se emplacar o que o senador Rodrigo Pacheco protocolou,
virando lei, todos os times serão obrigados a entrarem na Sociedade Anônima de Futebol? Nenhum, Milton, nenhum. Não é obrigatório. O que se está criando, o que se está prevendo é um novo marco, que é uma possibilidade. Se o Flamengo não quiser, não irá. Se o São Paulo não quiser, não irá. Se o Bragantino hoje já é controlado, mas se o Guarani não quiser, não irá. Se o Grêmio não quiser, não irá. Não há obrigatoriedade. A ideia é, aqui está o marco, aqui está o ambiente, aqui estão os instrumentos para que os clubes que quiserem possam constituir uma sociedade anônima de futebol e se organizarem da forma que acharem mais adequada para a sua realidade. E aí captar recursos, trazer dinheiro, poder investir na formação e no fortalecimento das suas marcas. O que é importante, Milton? Tem no projeto dele uma previsão de que o clube sempre terá poder de veto sobre determinadas matérias. Então, se o clube tiver uma única ação, pode ter, essa fração em termos percentuais pode não valer nada, mas se o clube tiver uma ação, num caso hipotético, né, de clube que resolva transferir a maioria do capital para um empresário ou para um investidor, ele ainda poderá vetar todos os temas relevantes e estruturais. Hino, marca, mudança de cidade, mudança de estádio, fusão, desaparecimento e coisas desse tipo. É um projeto muito equilibrado no sentido de olhar para a realidade cultural do futebol, olhar para a relação histórica que o torcedor tem com o seu time de paixão e dar essas proteções, essas garantias. E, por outro lado, criar um ambiente necessário para a atração de recursos, e a gente fala muito de recursos estrangeiros, que é não apenas o estrangeiro, há muito dinheiro, Milton, disponível para ser investido no futebol brasileiro. Desde a base, a formação, melhoria de centros de treinamento, educação das crianças, instrução dos jovens, melhoria de arenas ou estádios, contratação de jogadores que estão lá fora. Enfim, o futebol é um negócio mundial. Nada se compara no plano do entretenimento ao futebol. A música, nada. Futebol é a maior manifestação de entretenimento do planeta. Em que posição está o Brasil hoje? Ele está na periferia da periferia. Nós exportamos jogadores que viraram commodities, muitos jovens, sem preparo, que vão, às vezes, para mercados secundários. Esses jogadores se perdem ou são lá transformados, né, em grandes ídolos, e os recursos estão ficando lá. O Brasil não aproveita mais nada. Né? Se nós não criarmos esse ambiente que vai permitir dar força, sustentabilidade para todas as atividades, né, para todos os ramos que fazem parte dessa grande indústria do futebol, nós continuaremos na periferia. O que é importante no projeto do senador Rodrigo Pacheco não é obrigatório, vai quem quer, mas os elementos, os agentes fundamentais para a criação de um grande ambiente, que são a história, o clube, a tradição, e a relação que tem com o torcedor, e a segurança jurídica para que recursos entrem, recursos bons, não recursos abutres, como aconteceu em leis anteriores, em que não se regulava, não se dava transparência, não se previa meios de controle de quem e como se investe aqui no futebol brasileiro, e que geraram projetos como Figueirense, Corinthians, Vasco, Vitória, problemas sérios no passado. Né? Então é isso, é um projeto que não interfere, ele não é intervencionista, mas ele cria, ele dá para o Brasil um caminho para aqueles que quiserem darem um passo e voltarem a protagonizar, não apenas local, mas também internacionalmente. Doutor, resumindo, isso aí tende a curto prazo, a médio prazo, assim que a coisa entrar em vigor, se é que vai mesmo, tomara que sim, vai acabar o dono do clube, como tivemos no 15 de Piracicaba, tivemos nos grandes, o Eurico Miranda no Vasco da Gama, acaba o dono do time e também vão acabar os empresários que hoje são pizzaiolos, né? Porque jogador de futebol hoje, são vários pedaços do passe do jogador, como era dito antigamente, o jogador virou pizza. Nós temos vários pedaços, vários donos de vários pedaços. Isso aí tende a acabar com o dono do clube e também com os empresários?
você toca num ponto muito interessante, Milton, porque quando a gente fala de clube ou de time, e a gente se pergunta quem é o dono do time, na verdade o dono do time hoje é o clube. Como o clube não tem dono, é um modelo que acaba incentivando o surgimento de figuras proeminentes, que têm capacidade política muito aguçada e que dominam as relações clubísticas e fazem o que quiserem, como quiserem, não é? A tendência é de que num ambiente com investimentos e com investidores, essas relações no plano do futebol mudem, porque é um investidor que estará disposto a botar 100, 150, 200, 300, 400 milhões de reais, de dólares no Brasil, ele vai ter controle, ele vai querer controlar, participar da administração. Ele não vai deixar mais que uma figura política faça tudo o que quiser ou não quiser. Agora, a beleza do modelo do senador Rodrigo Pacheco é que ele cria esta figura societária, a sociedade no futebol, onde as relações econômicas, onde as relações profissionais vão acontecer. O clube em si, ele continua existindo tal qual foi concebido. E provavelmente um clube mais rico. Por quê? Porque à medida em que a sociedade anônima do futebol gera lucros, ela investe para melhorar a sua atividade, é o que acontece na Europa, trazer mais títulos, só que ela gera um excedente que pode ser distribuído aos sócios, aos acionistas, não é? O investidor, ele quer também receber uma parte desse dinheiro. E se o clube for, e deverá ser, acionista da sociedade anônima do futebol, ele vai receber uma parte desse dividendo. E aí, dentro das relações clubísticas, dentro do clube, essa estrutura política que vai continuar a existir, nada vai mudar, vai permitir que os nossos dirigentes, ou dirigentes atuais, façam a política do jeito que eles quiserem, né? Então, é bom para eles no final também, porque vai gerar uma estrutura clubística mais rica, que vai receber recursos sem atrapalhar o futebol. Ô, doutor, Oi, não, pode concluir, por favor. É uma relação de ganha-ganha-ganha, Milton. É um modelo muito inteligente nesse sentido, porque ele não afeta, ele não vai atacar, ele não quer acabar com o clube, ele só diz o seguinte: clube, você vai ser muito mais bem-sucedido, vai ter muito mais riqueza se você for dono de uma empresa, de uma sociedade anônima do futebol, que vai ter condições de atrair recursos, investir e gerar riqueza. Tomara. E riqueza implica uma relação com o torcedor. Ô, doutor, jogadores. Pode até estar errado, mas eu apresento programas de rádio e televisão, chego, a luz acesa, a luz acende, eu apresento, entendeu? Comigo não tem esse negócio de reunião de pauta, não. Pode estar errado, mas não tem. Pousou na minha mesa aqui, através do Guilherme Heredia Mate, advogado Rodrigo Monteiro de Castro. Eu estou muito feliz em ouvir o senhor, e estou vendo que o senhor é super do ramo mesmo, mas eu tô ficando meio velho. Estou enganado, ou o senhor é aquele advogado que almoçou aqui na diretoria da Band? Eu fui convidado também, o senhor deu um show falando do São Paulo e também do Botafogo e Ribeirão Preto. É o senhor mesmo? Sim, sou eu, Milton. Opa. Então eu queria cumprimentá-lo, porque o senhor falou tanto do Botafogo e Ribeirão Preto, que foi o primeiro clube brasileiro que acreditou realmente no seu projeto, e o Botafogo está aí, profissional, e está levantando também o comercial, porque não adianta Ribeirão Preto ficar só com um forte. Temos que ter come fogo fervendo lá, não só com uma fumacinha. Então o Botafogo subiu de divisão, está subindo, em cima desse projeto que o senhor contou aqui, na direção da Band, inclusive com o nosso presidente Johnny Saad. A base é esse projeto, sim, Milton, ele mesmo. Tá vendo? Então isso já tem um exemplo prático aí, que lá no São Paulo quase foi aprovado, mas os conselheiros não quiseram largar o osso. Na verdade, no São Paulo ainda não tem uma negativa. O projeto que foi feito no São Paulo, e esse eu participei ativamente, foi feito um estudo de viabilidade, junto com uma das maiores auditorias do planeta, que é a Deloitte, que até desenvolve um estudo mundial a respeito da economia do futebol. Nós passamos um ano, mais ou menos, ali olhando item por item, detalhe por detalhe, para afastar um dogma, que é o maior dogma, talvez, da história do futebol brasileiro, que os clubes não sobrevivem se não tiver uma estrutura subsidiada de impostos. Tá? É muito duro hoje, sim. Por quê? Porque uma empresa paga impostos que os clubes não pagam. Então, nós fizemos um estudo de viabilidade para verificar se, passando para o modelo empresarial de sociedade anônima, São Paulo realmente quebraria. E a conclusão e o parecer, inclusive endossado pela Big Fora, de forma alguma. Tem um impacto, sim, mas esse impacto é
rápida e facilmente o impacto é compensado pela melhoria de governança, diminuição do custo da dívida, atração de novos investidores, melhoria de imagem, venda de produtos, receitas, etc. Esse estudo está no Conselho de Administração, que aguarda-se um parecer do Conselho de Administração para que depois suba ao Conselho Deliberativo para que defina se o São Paulo irá criar a Sociedade Anônima do Futebol ou não. O doutor Rodrigo Monteiro de Castro, um abraço para o senhor, parabéns aí pela luta. Eu lembro, faz um ano mais ou menos que teve esse almoço aqui na diretoria da Band. O senhor determinado, muito determinado, impressionou a todos nós. Estávamos 12 funcionários aqui do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. E o senador Rodrigo Pacheco, esse aí eu fiz questão, cara. Eu gravei um vídeo, não coisa que eu não faço, gravei um vídeo na internet para apoiar o meu Sul de Minas para votar nele. E votou mesmo. Ele estava em quarto lugar. Coincidentemente, pelo menos não atrapalhei, de quarto ele veio para primeiro. E quem estava em primeiro, que não podia ganhar de jeito nenhum, ficou em quarto ou quinto, graças a Deus. Um grande abraço ao senhor e que dê certo aí esse barato envolvendo a Sociedade Anônima de Futebol, que pode salvar o Botafogo, né? Porque o Botafogo tem lá herdeiros do grupo Unibanco, né? A família Moreira Salles, apaixonados. Numa dessa eles entram, mas profissionalmente para salvar o Botafogo, porque o Botafogo não é do Rio de Janeiro, o Botafogo é do Brasil, porque o Botafogo é o maior campeão mundial que temos no futebol brasileiro. O clube que mais colaborou com os títulos, depois o Santos. Grande abraço ao senhor, doutor Rodrigo Monteiro de Castro. Outra você, Milton. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Tá aí o doutor dando uma aula. É o futuro. Os cartolas retrógrados não vão querer, mas quem sabe uma hora na marra vão ter que aceitar.